como a diretora chega aí, tem tanta coisa para fazer, tenho que martelar isso aqui, ver a questão da luz e o principal, arrumar a cena para o segundo ato de cada qual o seu papel. Mas para variar o evento, tá atrasado. Deixa eu começar minha parte logo. Bom dia, bom dia. Bom dia, né? Já era hora, né? Bom dia. Bom dia. Era hora. Nossa, mas ninguém mandou arrumar esse ar-condicionado? Que calor está fazendo aqui? Se apresse, já tá aí. Cartas? Nenhuma, mas tem uma correspondência na mesa da senhora. Põe no meu camarim. Certo. Ó, não se vê nada aqui. Por favor, mande acender um pouco de luz. Luz, por favor, luz. Excelente. Bom, vamos começar. Tá faltando alguém? Ai, falta a primeira atriz. Como sempre. Olha, já estamos atrasados 10 minutos. Faça o favor de pô-la na tabela. Assim aprenderá a ser pontual nos ensaios. Não, espere, senhora diretora. Já cheguei. Me desculpe. A senhora jurou fazer-me esperar sempre, não é? Olha, é que eu procurei tanto um automóvel para chegar até aqui, mas acabei não achando, hein? Vejo que vocês não começaram ainda. E eu também nem entro logo em cena. E você? É João? Vai. Ah, tanto faz. Toma, leva meu cachorro no camarim, vai. Ainda por cima o cãozinho. Como se fôssemos poucos os quadrúpedes aqui. Bom, vamos começar. Atenção, senhores, quem está em cena? Eu. A senhora, então, atrasadinha, está em cena. Eu? Não, senhora. Então saia daí, pelo amor de Deus! Vamos, comece. Em casa de Leone Gala, uma estranha sala de jantar e de estudo. Poremos ali o gabinete vermelho. Vermelho, perfeitamente. Elenco, prestem atenção. Aqui ao centro terá uma mesa posta. Ao lado, uma escrivania com livros e papéis. Atenção para este outro lado, onde haverá um estande lateral com livros. Abaixo, uma cristaleira com ricos objetos de mesa. Atenção, muita atenção para a porta funda vindo para a parte do muro de neon. Entrada lateral esquerda, pelo qual se vai a cozinha, e entrada pela direita. Ó, prestem atenção. A entrada é aqui. A cozinha para lá. O senhor entrará e sairá por essa porta. Ponha também ao fundo uma porta de um só batente e algumas cortinas. Certo. Pessoal, prestem atenção. Leone Gala, Guido Venazzi, Felipe chamado Sócrates. Diretora, realmente devo ler a rua? Claro, já lhe disse isso mais de 100 vezes. Ao levantar o pano, Leone Gala, com gol de, com gol de cozinheiro e avental, bate com a colher de pau o ovo numa tigela. Felipe, também vestido de cozinheiro, bate o Guido Venazzi Com licença. O ator principal dessa peça vai ter que submeter a isso, usar um gorro de cozinheiro e ainda ter que ficar batendo ovo aqui no palco. Parece-me que sim, está escrito Está aqui. escrito. Perdoe-me, mas isso é ridículo. Ridículo. Ridículo, beija. Ai, ridículo. Ridículo! E que culpa tenho eu se não nos vem da França mais boas comédias e ficamos aqui presos a essas obras de Pirandello que não agradam nem ao público, nem aos críticos, nem aos autores? Ah, vai colocar o gorro de cozinheiro, sim, senhor! E bata esses ovos. Bata os ovos! Quem pensa que bater nesses ovos não tem o que fazer? Tem que representar a casca dos ovos que bate. Silêncio! E prestem atenção enquanto eu explico. Sim, senhor, a casca, ou em outras palavras, a forma vazia da razão, sem o recheio do instinto, que é cego. O senhor é a razão, e o instinto, sua mulher, no jogo de papéis pré-estabelecido no qual o senhor, representando a si mesmo, é também um fantoche. Compreendeu? Claro que não. Ah, nem eu tampouco, mas sigamos, que no fim tudo dará certo. Olha, só escute uma coisa. Lembre-se sempre de ficar com o volume um pouco acima, porque se além do diálogo já ser confuso, o senhor não se fizer ouvir, tudo irá por água abaixo. Então vamos, continuemos. Senhora, permita que me cubra com a caixa, há um vento incomodando ali no ponto. Claro, se cubra com a
sente a sensualidade do bater dos ovos, entendeu? Faça tudo um... que isso? O que foi? Senhora, desculpa, veja, esse pessoal. Mas como assim? Eu já falei várias vezes que não é pra atrapalhar enquanto estamos ensaiando. Mas esse pessoal estranho quer falar com a senhora, olha isso. Gente, é essa, pelo amor de Deus, malucos. A gente tá trabalhando aqui, hein? Tem criança até junto? Eu não acredito nisso. Quem são os senhores, hein? Posso saber? O que querem aqui? Nós estamos aqui à procura de um autor. De um autor? Mas que autor? Qualquer um, senhora. Não há nenhum autor aqui. Não estamos ensaiando nenhuma peça nova. Tanto melhor, senhora. Poderemos ser nós sua peça nova? Que história é essa? Os senhores querem fazer graça? Não, senhora, de modo algum. Nós viemos aqui trazer um drama doloroso. Que drama é esse? E além disso, poderemos fazer sua fortuna. Saia daqui, pelo amor de Deus! Nós não temos tempo a perder com loucos! Ah, senhora, sabe muito bem que a vida é cheia de infinitos absurdos, os quais sequer têm a necessidade de parecerem verossímeis. E sabe por quê, senhora? Porque esses absurdos são verdadeiros. O que quer dizer com isso? Pois é. Eu digo que ao pensarmos nesses absurdos verdadeiros, que nem verossímeis nos parecem, vemos que a loucura consiste justamente no oposto, em criar verossimilhanças que pareçam verdadeiras. A profissão dos senhores não consiste em dar vida na cena a personagens imaginários. O senhor está dizendo, então, que a nossa é uma profissão de loucos? Senhora, fazer parecer verdade aquilo que não é, sem necessidade, por puro prazer, não é essa a profissão dos senhores? Meu caro senhor, pois faça o favor de acreditar que a profissão de ator é uma nobilíssima profissão. E se os teatrólogos modernos só nos dão hoje em dia peças cretinas para representar e fantoches em vez de homens, saiba que nos gloriamos de ter dado vida aqui sobre essas tábuas a obras imortais! Exatamente, senhora. Dar vida a seres vivos. Tão vivos quanto aqueles que vestem roupas ou respiram. Menos reais, talvez, mas verdadeiros. Nós somos da mesma opinião. Como somos da mesma opinião, se ainda agora dizia... Não. Eu apenas respondi a senhora porque disse não ter tempo para tratar com loucos. No entanto, ninguém melhor do que a senhora para saber que a natureza se serve da fantasia humana para prosseguir sua obra de criação. Que história é essa? Como assim? Como eu disse, senhora, fazer parecer verdadeiro aquilo que não precisa. Não é isso que vocês fazem aqui no palco todos os dias. Enfim, mas o que querem aqui afinal, então? Nós queremos, senhora, viver. Por toda a eternidade. Não. Apenas por um momento nos senhores. Eles querem viver em nós! Eu fico maravilhado da incredulidade dos senhores. Por acaso não estão acostumados a ver pularem aqui, diante de vocês, todos os dias, personagens que foram criados por um autor? Talvez porque não haja ali um texto que nos contenha. E creia, senhora, que somos verdadeiramente 6 personagens interessantíssimas, porém desperdiçadas. Interessantíssimo, senhoras. Como senhoras podem ver pelo semblante desta senhora velada de neve. Pobre vovó. Que carga dramática. Com certeza, e das boas. Bravo! Silêncio! Parem com isso, pelo amor de Deus! E os senhores, por favor, saiam daqui! Tira eles daqui! Sai! Não, senhores, espere. Senhora, eu repito. Não é possível que vocês não percebam que seja acontecendo. Pelo amor de Deus! Nós não temos tempo a perder com vocês! Aqui temos que trabalhar! Senhora, eu repito. Não é possível que vocês não vejam diante de si que todos os dias personagens criados por um autor. Nós não temos um texto, não há ali. Mas estamos aqui. O nosso drama é real. Mas sem texto, como faremos? A senhora, faça a senhora um texto. Conheça o nosso drama. E a senhora vai entender tudo o que está acontecendo. Mas eu nunca fui autor, ora essa.
Mas não poderia ser agora. Ah, não faz sentido isso. Olha, tá muito confuso isso. Mas e se eu lhe disser que nesse drama há uma paixão? Sim, a minha paixão por ele. Fique quieta! Ah, por quê? Se bem que a órfã há 2 meses, vejam, senhoras e senhores, como dança. Minha música, por favor! Ai, minha filha, que vergonha. Não. Erraram. É outra, maestro. Eu vou ter que demitir o sonoplasta. Ai, vamos de novo. Tava na hora, diretor. Ah, merci beaucoup. Pare com isso, pelo amor de Deus! Que isso? Pensam que estão no café concerto? E o senhor, me diga uma coisa. Essa menina que o senhor trouxe com você, ela é doida? Doido. Não, senhora. Doida o quê? Ela é pior. Pior! Pior! Olá! Muito pior! Senhora, faça-nos já representar esse drama e logo verá que um certo momento, quando Deus tirar este amorzinho aqui, não solta! Não! Vê como é linda! Ai, queridinha, queridinha. Sim, quando Deus tirar, de repente, a essa pobre mãe e esse imbecilzinho aqui, essa é a maior das tolices, digna do cretino que ele é. Sim, a senhora verá que eu levanto voo. Ai, eu levanto voo. Porque de tudo, depois que tudo aconteceu de muito íntimo entre mim e ele, eu não posso viver mais no meio dessa gente assistindo ao tormento daquela pobre mãe por conta daquele sujeitinho ali. Ele mesmo. Vejam, indiferente, glacial. Filho legítimo ele, sim, cheio de desprezo por mim, por aquele e por essa criaturazinha, sim. E pela mãe dele, sim, que é mãe comum de todas nós, mas ele não quer reconhecer ela como sua mãe. Ele a considera de alto a baixo, como mãe somente de nós 3, os bastardos. Viu que ele é? Senhora, suplico-lhe, por favor, em nome dessas 2 criaturinhas. Ai, meu Deus! Se acalme, senhora, se acalme. Mas eu não sei mais onde estamos, nem do que se trata. Essa senhora é sua esposa? Sim, senhora. É minha mulher. E como ela é viúva, então, se o senhor está vivo? Ele teve a sorte de morrer há 2 Não riam! meses. Este é justamente o seu drama. Ela teve outro homem. Não, não! Outro homem deveria estar aqui. Sim, e como lhe disse, ele morreu há 2 meses e como podem ver, ainda estamos de luto. Mas se não está aqui, não é porque esteja morto. Não está aqui porque... Olhe para ela, senhor. Olhe para ela e compreenderá logo. O seu drama não pode consistir no amor de 2 homens pelos quais não sentia nada. A não ser talvez um pouco de gratidão, não por mim, mas pelo outro. Não é mulher, é mãe. O seu drama está nos 4 filhos que ela teve. Chega! Que eu tive! Você tem coragem de dizer que eu tive? Como se fosse por mim, por minha vontade. Foi ele, senhora! Ele que me deu outro, a força! Obrigou-me! Obrigou-me sim! Não é verdade! Como não é verdade? Mentirosa! Minha filha, o que você
pode saber se não era nem nascida. Não escute a diretora, não. Ela só diz isso por conta daquele sujeito ali. Porque vive mortificada, consumida pelo desprezo dele. E quer dar a entender se ela abandonou com 2 aninhos foi porque ele a obrigou. Obrigou-me? Obrigou-me sim, eu chamo Deus em testemunho. Obrigou a dizer, senhora. Obrigou a dizer a verdade. Sei que quando a senhora vivia com meu pai, não saber nada, vivia em paz e contente. Negue-o se é capaz. Não nego. Meu pai vivia cheio de amores e cuidados para a senhora. Não é verdade? Sim. Que tal aquele menininho responder? Fale, idiota! Deixa o menino em paz! Por que você quer me fazer passar por ingrata, filha? Eu estava apenas respondendo a ele. Jamais ofenderia seu pai. Nunca fiz, jamais farei. Estava respondendo a ele que não foi por minha culpa, meu gosto, que eu abandonei a sua casa, mas o meu filho. Sim, senhora. Fui eu. Que espetáculo! Vejam só que espetáculo, e são eles que dão a nós. Pelo menos dessa vez, né? Vamos ouvir, vamos ouvir. Sim, fiquem ouvindo e vão ver. Agora mesmo, de rasgo de filosofia, vai falar do demônio da experiência. Você é um cínico, imbecil! E eu já lhe falei isso mais de 100 vezes. Escarnece de mim, senhora. Escarnece de mim por causa da frase que encontrei para desculpar-me. Frases! Como se não fosse consolo para todos, diante de um fato que não se explica, diante de um mal que nos consume, encontrar uma palavra que não diz nada e nos aquieta. Mesmo o remorso, principalmente ele. O remorso? Não é verdade. Não aquietei em mim apenas com palavras. Também com um pouco de dinheiro. Sim, senhores, com um pouco de dinheiro que oferecer-me em pagamento. Como isso é vil? Viu? Estavam lá 100 liras dentro do envelopinho azul, em cima da mesinha de móvel na saleta de fundos da Madame Passe. Sabe, senhores, uma daquelas madames com pretexto de vender robes à montour atraem a nós, pobres moças de boa família. Comprou para si o direito de tiranizar-nos a todos com essas 100 liras que ele ia pagar. E, veja bem, não teve depois motivo de pagar. Ei! Estivemos por um triz, fique sabendo. Que vergonha, filha! Para com isso! Ah, vergonha! Vergonha! Mamãe é a minha vingança. Eu tô vibrando pra viver aquela cena. A saleta aqui. Um armário envidraçado de mantões. Ali um sofá-cama. Anote. Um espelho grande de moldura dourada. Um biombo pra me contar. E diante da janela, a tal mesinha de móvel. Posso vê-lo? Poderia até apanhá-lo. Mas os senhores teriam que virar o rosto porque eu estou quase nua. E não coro mais. Não. Porque agora quem cora é ele. Pálido, palidíssimo, senhora, acredite. Ah, não compreendo mais coisíssima nenhuma. Por vera, senhora, assaltada desse modo, peço que impõe um pouco de ordem e deixe-me falar. Não dê ouvidos às ignomínias que a meu respeito e com tanta ferocidade ela tenta fazê-la acreditar, sem as minhas devidas explicações. Aqui não se inventam histórias. Mas eu não estou inventando nada! Aqui não se inventam. Eu quero explicar-lhe! Pois sim, a seu modo. Mas tudo mal está nisto, nas palavras. Cada um de nós traz dentro de si um mundo de coisas, cada qual tem o seu mundo de coisas. E como podemos entender-nos, se nas palavras que eu digo eu ponho o sentido e o valor que elas têm para mim, enquanto quem as ouve põe o valor e o sentido que tem para elas.
Pensamos entendermos e não nos entendemos jamais. Veja, a minha compaixão, toda a minha compaixão por esta senhora, ela julgou a mais feroz das crueldades. Se me expulsou? Vê, diz que a expulsei. Ela acha que a expulsei. Você me expulsou? É que você sabe falar. Sempre soube. Eu não sei. Senhora, acredite. Quando ele se casou comigo, sabe-se lá por quê? Eu era tão pobre, tão humilde. Casei-me justamente pela sua humildade. O que eu amava em você. Vê, diz que não. Diz que não. É espantosa, senhora. É espantosa a sua surdez mental. Coração tem para os filhos, mas é surda. Surda ao desespero. Mas pergunto-lhe agora, que sorte nos trouxe a sua tal inteligência? Ah, mas se nos fosse dado prever tanto mal, que advém do bem que pensamos fazer. Ai, meu Deus, quanta falação. Senhora diretora, o ensaio não vai continuar, não? Vai sim, mas primeiro vamos ouvir, que eu estou interessadíssima nessa história. Mais uma coisa, o senhor precisa se explicar melhor, porque ainda está muito confuso. Pois não, senhor. Veja, eu tinha um subalterno, meu secretário, um pobre homem, devotadíssimo, que tudo andava de acordo com ela. Um homem bom, humilde, eu já não digo incapaz, eu já não digo de fazer o mal, mas sequer de pensar no mal. Não somente o pensou, pois foi lá e o fez. Eu não fiz mal nenhum. Eu não fiz mal nenhum, eu pensei em fazer o bem deles. Também o meu, eu confesso. Mas havia chegado um ponto, senhora, em que eu não podia falar a palavra a um ou ao outro, sem que imediatamente trocassem um olhar de compreensão, sem que ela buscasse os olhos do outro para aconselhar-se. Bastava isso para manter-me numa raiva contínua, num estado de exasperação intolerável. Mais uma pergunta, por que não mandava embora esse seu secretário? Mas eu o mandei. Mas então eu vi essa pobre mulher andar pela casa como uma perdida, como um animal que a gente recolhe da rua. Até parece. Para. O filho não é. Primeiro tirou o filho do peito, senhora. Mas não foi por curiosidade. Foi para fazê-lo crescer forte e sadio ao contato com a terra. É realmente vê-se. E é culpa minha se depois ele ficou assim. Eu o mandei a uma ama de leite, a uma camponesa fora da cidade, porque ela não me parecia suficientemente forte para amamentá-la, apesar de ser de origem humilde. Eu sempre ouvi falar que as pessoas de origem modesta eram fortes, robustas, crendices. Mas que havíamos de fazer se eu sempre tivesse a sólida sanidade moral? Faça calor! É insuportável! Ai, pelo amor de Deus, deixe-me ouvir! Eu já não pude mais ter essa mulher junto a mim, senhor. Não tanto pelo aborrecimento que ela me causava, mas pela pena que eu sentia dela. Mas me mandou embora. Bem provida de tudo. Mandei-a para aquele homem para livrá-la de mim. Sim, pra você ficar livre, na verdade. Sim, também eu, concordo. O resultado foi um grande mal. Eu perdi você de vista. Perdi você de vista porque aquele homem a levou embora. Então, de repente, eu comecei a sentir um interesse puro, absolutamente puro, pela nova família dela que se formava. E disso, aquela menina é testemunha. E como? Pequenina assim, com as trancinhas pelos ombros e as calcinhas mais compridas do que a saia, assim. Pequenina assim. Lembro de me vê-lo diante do portão da escola na hora da saída. Sim, vinha ver-me crescer. Isso é pérfido! Pérfido, infame! Infame? Infame! Não, por quê? Infame! Depois que ela foi embora, senhora, a minha casa pareceu-me vazia. Eu andava pelos quartos feito uma mosca sem cabeça. Aquele dali não me parecia meu filho. Criado fora, não tinha comigo nenhuma relação afetiva ou intelectual. Então eu repito, a princípio surgiu uma curiosidade. Eu tinha vontade de sabê-la em paz. E foi por esta razão, esta única razão, que eu ia esperar essa moça para sair da escola. Pois sim que foi por isso. Ai, seguia-me na rua, sorria para mim. E quando chegava a casa, dava um adeuzinho com a mão assim. Eu olhava, espantada, desconfiada, não sabia quem era. Eu
falei para a mamãe e ela deve ter logo entendido quem era, pois me proibiu de voltar à escola nos próximos dias. Mas engraçado, quando voltei, tornei a vê-lo, mas dessa vez diferente. Dessa vez fez-me festas, aproximou-se e de um embrulho enorme tirou um chapelão lindo de palha da Itália com uma guirlandazinha de rosas de maio. Era pra mim. Ah, mas isso tudo é narrativa, né, meus senhores? Mas é claro que é literatura. Literatura o quê, senhores? Isso é vida, é paixão. Ah, será, mas irrepresentável. Sim, mesmo porque esses são fatos passados, como os senhores podem ver, ela não é mais aquela menininha com as tranças sobre os ombros. E a calcinha mais comprida do que a saia. Ai, agora que o drama começa complexo, novo. Assim que meu pai morreu, há alguns, digamos, A 2 meses. miséria, senhora, a miséria. Voltam para cá sem eu saber por tolice dela. Mal sabe escrever, mas poderia ter pedido à filha, ou aquele rapazinho, que me escrevesse falando que estavam passando necessidades. Como que eu poderia saber que você tinha todos esses sentimentos? Esse foi o seu erro. Nunca adivinhar nenhum dos meus sentimentos. Sim. Depois de tanto tempo, depois de tudo que passamos e tudo que se passou, Mas que culpa tenho eu se aquele homem nos levou embora assim? De repente, sem que eu soubesse para uma outra cidade, havia conseguido um emprego, sei lá, e não me foi possível seguir-lhes o rastro. E aos poucos é natural que eu fosse me desinteressando. E o meu drama começa, senhora, com a volta deles, sem eu saber. Quando então levado pela miséria da minha carne ainda viva. Miséria para um pobre homem solitário, não tão velho que possa viver sem mulher, mas também não tão jovem que deva viver à procura delas. Miséria não, horror. Horror, porque nenhuma mulher há de amá-lo mais. Isso deveria ser o suficiente para que ele desistisse de vez. Mas qual nada. Cada um se veste com a dignidade que tem por fora diante dos outros, mas no seu íntimo conhece tudo o de inconfessável que traz consigo. Mas não é assim com todos. O que falta é coragem de dizer. porque de fazê-la, todos a têm. Sim, todos, mas escondido. Porque é preciso coragem para dizer. E basta que um o diga para que colhe nele o rótulo de cínico. Ah, mas e a mulher? E a mulher o que é? Olha-nos sedutora, provocadora, convidativa. E quando as agarramos, quando as encostamos no nosso peito, o que elas fazem? Numa atitude de submissão, fecham os olhos. Como quem diz, fique cego. Eu estou cego. E quando não os fecha mais? Quando não sente mais a necessidade de esconder de si própria o pudor de sua vergonha? E em vez disso agora, olha, com olhos áridos e impassíveis no pudor de um homem que mesmo sem amor ficou cego. Ai, que asco! Que nojo, então, dessas complicações intelectuais, dessa filosofia que encontra a besta e que é o quê? Salvá-lo. Desculpá-lo. Não, senhor, eu não posso ouvi-lo. Porque se quando é constrangido a simplificar a vida assim, bestialmente, pondo fora o estorvo humano de toda e qualquer aspiração casta, não há nada que desperte mais nojo ou desprezo do que certos remorsos. Lágrimas de crocodilo. Bom, vamos aos fatos, senhores. Isso tudo são apenas discussões. Sim, senhora, é verdade. Mas o fato é como um saco. Vazio não fica em pé. Para que fique em pé, é preciso colocar razão e sentimento. E como eu poderia saber que depois da morte daquele homem, eles estivessem passando necessidade e ela teria que costurar para fora? E foi trabalhar justamente na casa daquela Madame Passe. Modista filha. Se os senhores querem saber, sim, elas servem em aparência as melhores senhoras, mas tem tudo disposto que essas mesmas senhoras depois as sirvam, por sua vez, a ela. Acredite, senhora,
Nem de leve passou pela minha cabeça que aquela megera Ah! me dava trabalho, porque tava Pobre mamãe! Pobre mamãe! Sabe o que aquela Madame Passe dizia quando eu entregava os vestidos de minha mãe para ela? Me diziam que estavam mal feitos e estragados e descontava do preço combinado. E os senhores entendem que quem pagava era eu. E lá um dia encontrou-se. Sim, com ele, velho cliente. Verá que cena de representar! Esplêndida! Com a chegada imprevista da mãe, Quase a tempo. não, a tempo. A tempo, porque eu a reconheci a tempo e a levei para casa. Imaginem, senhores, um diante do outro. Era assim como vocês estão vendo. E eu, sem poder olhá-la no rosto. Engraçadíssimo. Mas diga-me, seria possível esperar que depois de tudo que aconteceu eu me comportasse como uma donzela tímida, bem educada, virtuosa, de acordo com as suas aspirações a uma sólida sanidade moral? Mas o drama está todo nisso. Na convicção que eu tenho que cada um de nós julga ser o que não é verdade. Nós somos muitos. Tantos quantas as possibilidades de ser que existem em cada um de nós. Um com este, um com aquele. É divertidíssimo. Percebemos bem isso quando que, por um momento infeliz, ficamos como que enganchados, suspensos naquele acontecimento. E que seria uma crueldade sermos julgados apenas por aquele momento, como se toda a nossa vida se resumisse àquele ato. Os senhores compreendem agora a perfídia desta moça? Surpreendeu-me sim, num lugar onde eu não deveria estar, eu confesso, num momento fugaz e vergonhoso da minha vida. Isso dá ao drama um valor imenso. Mas existem ainda outras situações. A sua. Deixe-me de parte que eu não entro nessa história. Como não entra? Eu não entro e nem quero entrar. Bem sabe que eu não fui feito para figurar aqui no meio de vocês. De nós? Gente vulgar. De qualidade ele, sim. Mas a senhora percebe que toda vez que põe os olhos nele para transpassá-lo com meu desprezo, tantas ele abaixa dele. Veja, porque sabe o mal que me fez. Eu? Você! Você, meu caro! A você devo o meu rendezvous. Sim, fomos nós os intrusos no reino da sua legitimidade. Senhora, gostaria de assistir umas ceninhas a sós entre mim e ele. Diz que tenho tiranizado a todos, mas a senhora vê? Não vê? Que por justamente essa sua atitude eu me utilizei daquilo que ele se chama de vil. Todos têm bons jogos. Uma partida fácil. Todos contra mim. Imagine, porém, um filho, sozinho em casa, em vez de chegar um belo dia, cheia de petulância, assim de olhos no alto, uma mulher que lhe pergunta pelo pai, ao qual tem que dizer não sei o quê. E depois, a ver chegar sempre com o mesmo ar, acompanhada dessa menina. E depois, tratar o pai, quem sabe o porquê, de um modo muito ambíguo e desembaraçado, pedindo dinheiro, num tom que faz supor que lhe deve algo, porque é sua obrigação dar. E é minha obrigação. É para sua mãe. Quando a vi, senhora, quando ouvi falar nela, veja a vir um dia em companhia desses dois e ela, eles me falam, sabe, é também tua mãe. Consigo perceber pelos modos da outra o motivo pelo qual de um dia para o outro, de uma hora para outra, entraram pela minha casa dentro. O que eu experimento, o que eu sinto, eu não posso e nem quero compartilhar. Eu poderia no máximo reservá-la na mais absoluta reserva, mas eu não consigo nem a mim mesmo. Creia, senhora, acredite que sou uma das suas personagens na realizada dramaticamente. Estou mal, muitíssimo mal, na companhia deles. Oh, meu filho, mas essa também não é uma situação? Esse seu isolamento tão cruel para mim e para sua mãe, que ao voltar já o vê grande. Não o conhece, mas sabe que é seu filho. Veja, ela sofre. Como uma cretina, assim? E ela não pode suportar isso, é claro. Diz que não entra nessa, que não participa, mas quase que é ele o eixo de toda essa ação. Veja, rapazinho, sempre junto à mãe, assustado, humilhado, e assim por causa dele.
Sente numa angustiosa mortificação por achar que foi acolhido nesta casa apenas por compaixão. Parece tudo com o pai. Tu fala, é humilde. Olha, pra ser sincera, isso não me agrada muito, não. O senhor não sabe as complicações que causam crianças em cena, não é? Com certeza. Não se preocupe, senhora. Esse aqui acaba logo com a complicação. E aquela menina vai ser a primeira a ir embora. Ótimo, ótimo. Garanto-lhe que isso tudo me interessa muitíssimo. Vejo que poderemos tirar disso um belíssimo drama. Claro, com uma personagem como eu. Cale a boca! Um drama novo, novíssimo. A senhora percebe agora como fomos feitos para a cena. Sim, maravilhoso. Mas sem um autor, o senhor compreende? Eu poderia apresentá-lo a alguém. Não, seja a senhora. Eu? Sim, por que não? Eu nunca fui autor, ora essa. Não pode ser agora. Nós estamos aqui diante de si. Vai ser muito mais fácil. O senhor está me tentando. Seja a senhora. Podemos tentar fazer um ensaio aqui arranjado, o que Eu acham? vou lhe mostrar umas cenas ótimas. A senhora, eu vou indicá-las. Maravilha. Vamos então ao meu camarim, que tal? E vocês esperem aí 20 minutos, que daqui a pouco a gente volta. Senhora, não seria bom que eles fossem também? Claro, venham. E vocês 20 minutos, hein? Não se atrasem. Não, mas o que é isso? O que vai ficar fazendo aqui? Ela tá querendo que a gente improvise um drama sem pé nem cabeça. Vai ser um absurdo. Os atores de comédia dell'arte. Se Cuidado, mais ou ela, menos. se ela pensa que eu vou me submeter à tremenda pataquada, ela está muito enganada. E aqueles lá? Aqueles lá são o quê? Malucos. Doidos ou Malucos, trapaceiros? Só pode ser. Anos de estudo pra ver isso daqui. Ai, desrespeito isso, viu? Olha como é que o teatro está se reduzindo. Não, pelo amor de Deus. Eu não Mas eu acho que é uma boa história. Vamos! Que história. Vamos preparar tudo para o começo da cena. Você prepara a saleta aqui? Isso, por favor. Vamos começar a cena do primeiro ato dessa peça. Será com você e a Madame Paz. Mas onde está essa Madame Paz? Não está conosco, senhora. E como faremos então? Mas ela está viva, eu posso garantir. Sim, mas onde? A senhora poderia nos prestar os seus chapéus? Os nossos chapéus, mas quê? pra quê? A senhora já verão. Vamos pegar o seu chapéu. Pegue, mas pra que é os chapéus das senhoras? Alguém poderia me prestar também um manto? Mas o mantô também? Quer que eu tire a roupa logo? Talvez, se prepararmos melhor a cena e atrair seus objetos, seu comércio, quem sabe não surgirá entre nós. Tá bagunçando tudo. Você não sei nem como é isso. Veja. Mas que é isso? É um truque de mágica? De onde que essa aqui veio? Pelo amor de Deus. Ela. O que é isso? Senhores, por que querem estragar em nome de uma verdade vulgar esse prodígio de realidade que nasceu atraída pela cena? Vejam a minha filha, quando ela reconheceu, foi logo pra junto. O que é ver dessa cena? Não entendendo mais nada. Vem cá, vocês estão cochichando, a gente não tá escutando nada, hein? Fala alto, fala alto. Mais alto o quê? Não são em absoluto verdades que podem se dizer alto. Podia eu dizê-las na minha vergonha, que também é a vergonha dele. Mas para uma dama, senhoras, é diferente. É a cadeia. Ora, mas a senhora precisa compreender que para continuarmos precisamos fazer a cena entre a senhora e essa daí. Sim, Por que não finge que estão naquela saleta, nos fundos da loja, onde ninguém as ouve? Afinal, não estaremos aqui. Finja que não estamos aqui. Por que não? há alguém que nos ouve se ela falar alto. Mas quem? Vai entrar mais alguém? Minha nossa. Repete-se a mim, senhora. É que eu deveria estar lá atrás daquela porta. Se o senhor me deu licença, eu vou. Não. Precisamos respeitar as exigências do Se teatro. ele quisesse aprontar, eu já estou mais que pronta. Sim, mas a senhora precisa compreender que para começarmos precisamos fazer a cena entre a senhora e ela. Ora, Deus, eu já lhe falei. Madame Passe disse mais uma vez que os vestidos de mamãe estão mal feitos e estragados e que eu preciso ter paciência que, se eu quiser que ela continue nos ajudando na nossa miséria.
Na verdade, madama. Sim. Ah! Não me quero aproveitar, ninguém é vantajado. Olha o jeito que ela Que fala. isso? O quê? Ela fala assim? Fala sim, meio espanhol, meio nosso idioma. É engraçadíssimo. Muito. Ai, não me parece de boa educação. Que me fale assim. De que isso é? Tantos senhores que falam tão idioma. Como para, senhor? Como para? Não, senhora, se acalme. Fale assim, está ótimo, maravilhoso. Sim, ótimo. Perfeito, seguro. Não poderíamos ter nada melhor para quebrar com um pouco de comicidade, né? A crueza da situação. Olha assim, senhor, está maravilhoso. Sim, maravilhoso. Porque não há ninguém que fique sério depois que escutar a Madame Passa dizer que tem um viejo senhorcito que quer se divertir-se comigo, não é verdade, madama? E é muito linda. Se não te dá de gosto, me dá providência. Sua trouxa! Segura essa mulher. Não é possível que mamãe esteja aqui! Tire ela da minha Não frente! podem fazer assim, não podem fazer. Tudo bem, está bem. Depois escrevemos essa cena. Se sente, senhora, se acalme, por favor. Vamos começar, madama? Não! Ah, não! Não gatos! Não me fico mais nem um momentito aqui! Tua madre presente? Não! Ora, deixe disso! Não, já me vou! Deixe Seguramente, já me vou! Madame Passe, uma mulher de trajes ridículos e vulgar, dona de ateliê de luxo, mas cafetina, gosta de ganhar dinheiro, paz e dos prazeres da noite. Sou uma mulher livre de estilidade, com muito poder, uma mulher à frente do meu tempo, mas rejeitada pela hipocrisia da sociedade. Como uma dama da cafetinagem, gosto de atrair garotas miseráveis e aflitas e a transformo em mulheres para a vida. Sou rica, poderosa, glamourosa. Com bastante dinheiro me fiz madame Passe. Como madame, uma vez madame, sempre madame. As madamas trapassam o tempo. Por isso, quando madame Passe não existe mais, haverá sempre madame. Sempre madame. Sempre madame. Haverá madame Dureza. Madame Passe? Madame Passe? Já foi, filha. Ora, então vamos. Eu fico aqui, faça sua entrada. Não, na verdade não precisa. Finge que já entrou. Dê meia volta. Cadê o meu chapéu? O meu chapéu! É esse. Sim. Venha depressa e fale com voz alta. Bom dia, senhorita. Ah, mas afinal, quem dirige? A senhora ou eu? Sim, pois sim, venha, faça a entrada lá por trás e continue a cena. Vamos então para o primeiro ato. E vocês fiquem assistindo, prestem bastante atenção e anote tudo. Certo. Bom dia, senhor. Mas não é a primeira vez que veio aqui, não é verdade? Não, senhor. Já veio aqui antes, né? Mais de uma vez? Sim, senhor. Ora, então vamos. Nós já sabemos o que fazer. Deixa que eu tire esse chapéu. Não, deixe que eu mesmo tire. Não,
Deixa eu repetir ali. Afinal, uma cabeça linda. Merece o chapéu mais bonito. Veja, tem alguns ali que ela tem suas roupas. Não poderia usá-lo, senhor. Ah, não vai me dizer que não. Eu vou ficar muito sentido. Não poderia usá-lo. Porque não sabe o que vai dizer quando chegar em casa. Não, Tenho senhor. certeza que a senhora vai saber o que dizer. Porque estou vestida assim. Poderia já ter notado. De luto. Nossa, me perdoe. Eu não tinha percebido. Acredite, eu estou verdadeiramente envergonhado. Basta, senhor. Cabe a mim agradecer-lhe e agradar-lhe, e não o senhor aborrecer-se comigo. Não tome mais nota do que lhe disse. E preciso me esquecer o motivo por que estou vestida assim. Ótimo, maravilha, está maravilhoso. Só tira essa última fala, deixamos pra depois. Não, mas o melhor está agora. Por que não continuamos? Ah, se acalme. Primeiro temos que ensaiar com os nossos atores pra poder vermos a cena com um pouco mais de desenvoltura, não é mesmo? De leveza, né? Vamos lá? Também acho. Então vamos. O senhor fique ali atrás para fazer sua entrada. Chapéu, vou pegar o chapéu. Pegue o chapéu, maravilhoso. Depois escrevemos a cena entre a senhora e aquela madame passe lá, não é mesmo? Mas aquela ali nem de negro vestido está? Estarei vestida de negro e com muito mais propriedade do que a senhorita, tá bom? Quer ficar quieta as duas? Vamos? Pode fazer sua entrada. Comece. Bom dia, senhorita. Que riso é esse, pelo amor de Deus? É naturalíssimo, senhora. Se aquela ali deve ser eu, após escutar um Bom dia, senhorita. assim nesse tom, desataria a rir exatamente como fiz. Vamos, continue que está ótimo. Não faça caso do que ela disse. Não vou mesmo. Continue. Bom dia, senhorita. Bom dia. Já veio mais uma vez aqui? Não, senhor. Qual é a sua idade? Não. Qual é a sua idade? Não. Não é verdade. Foi o que eu falei, não é verdade. Ele diz não é verdade, interrogação. Tá, tudo bem, eu não ouvi bem. Errei. Mas tanto faz, não é sua idade, não é verdade, tanto faz, tudo vai dar pra gente entender um pouco a cena aqui. Continue, por favor. Olha, só talvez um pouco menos afetado, sabe? Deixe que ele mostre pra que veja como é que vai fazer. Bom dia, senhorita. Bom dia. Oh, mas surpresa, temor, satisfação. Mas não é a primeira vez que vem aqui, não é verdade? Não, senhor. Veio mais de uma? Enfim, deu pra entender, né? É isso, versatilidade. Continuem. Ó, quando ela for lhe responder, espere que ela vire bastante a cabeça, sim. Sim, já vim outra vez. Perfeito, maravilha. Podem continuar. Já veio outras vezes aqui? Não, senhor. Quer dizer, sim. Então, não deveria estar assim, né? Deixa eu tirar logo esse chapéu. Mas que deu pra rir agora, pelo amor de Deus? Eu não estou aqui pra me fazer de palhaça pra essa senhorita aqui. Ei, cansei disso. Tô Não, fora. ai meu Deus. Ah, tá vendo o que você fez? A senhora é uma mal educada, uma presunçosa. Sim, senhora, é verdade, mas desculpe. Mas acredite, faz um efeito tão estranho. Estranho, estranho por quê? Por que estranho? Porque eles não são nós. Claro que não são vocês, porque são os meus atores e vocês são vocês. Exatamente, os atores. E eles querem fazer uma coisa que parece a mesma, mas não é. É uma outra coisa que se torna deles e não é mais nossa. Sim, tem que ser assim, já lhe disse isso. Ah, eu compreendo, eu compreendo. Ai, deixa quieto isso, porque sempre falei que é uma maldição apresentarmos diante dos autores. Nunca estão satisfeitos. Vamos, continuemos. Para a cena do segundo ato, bora? A nossa entrada, a casa dele, sim, e
daquele ali. Está bem, está bem. Deixaremos isso bem claro na cena. Com tal modo que se veja bem claro o despeito dele. Está bem, como já lhe Pelo bem disse, que farei. nos trouxe. Não Está importa. Quanto maior o mal para nós, maior o remorso dele. Vamos continuar no segundo ato? Vamos. A senhora fica onde? Mas não irá conseguir desenvolvê-lo todo no jardim como a senhora quer. Por quê? Porque aquele ali, de chapéu, sim, ele fica trancado no quarto, isolado, afastado de todos. E além disso, precisa desenvolver toda a parte dentro da casa daquele pobre rapazinho ali. Mas como eu já lhe disse, não podemos ficar pendurando cartõezinhos a cada mudança de cenário de cena. Antes a gente Não podia, né? permita a cena. Não, senhor. Olha, se acalme, senhora, vai dar tudo certo. Já aconteceu isso, eu não compreendo esse desespero todo. Pois é. Eu não posso, senhora. Eu não posso. Mas aconteceu. Não! Acontece agora, acontece sempre. O meu suplício não é fingido, senhora. Eu estou viva e presente sempre, em cada momento do meu suplício de mãe. Tá vendo aqueles dois pequenos ali? Meus filhos. A senhora os ouviu falar? Não podem mais falar. Não podem. Estão agarrados a mim. Porque eles, por eles próprios, não existem. Não existem mais. E ela fugiu, escapou-se, perdeu-se de mim. E se eu ainda vejo, é por isso daqui. Sempre, para renovar, sempre o meu suplício vive presente, que tenho sofrido também por ela. Não se preocupem, isso constituirá todo o primeiro ato. Mas vamos continuar com esse ensaio, então? Podemos? Podemos, mas faça ela sair. Eu não vou, Mas é só pra ver, senhora. não vou sair. Eu não posso sair. Eu vou. Pode seguir. Está bem, então vá. Por onde continuamos então? Sou eu? Ou agora vamos... que tal lhe mostrar uma bela fonte? Uma menina? Sim. Temos uma fonte aí atrás? Deu sorte, viu? Não é todo dia que a gente tem isso aqui, não. Aqui está bom? Sim. Então siga. Mas primeiro, faça-o sair. Pois não, imediatamente, com o maior prazer. Não, mas fica aqui. Eu não tenho absolutamente nada que fazer aqui. Como não tem o que fazer? Não detenha, ele não vai. Você deve fazer a cena com a sua mãe. Eu não faço nada, já declarei desde o princípio. Então, com licença, senhores, vá embora. Ops, tente de novo. Não consegue, está vendo? Não consegue porque tem que ficar aqui à força.
preso a essa corrente? E se eu, que levanto o voo quando acontece o que deve acontecer, suporto a companhia dele, justamente pelo desprezo que sinto? Imagine se ele pode ir embora, não? Não. Deve ficar aqui com seu belo pai e sua mamãe, que além dele não tem outros filhos, não é verdade? E veja, mamãe até levantou para tentar detê-lo. Sim. Imagine o ânimo dela para demonstrar-lhe aos seus atores o que realmente sente. Não, mas entendam o tamanho de sua ansiedade, mas está disposto a viver sua cena. Mas eu não. Mas se vieram, A senhora pode obrigá-lo. Ninguém pode me obrigar. Eu o obrigarei. Não! Porque agora é a hora da menina na fonte. Sim! Queridinho. Queridinho. Tão perdida nesses olhinhos lindos seus. O que será que pensa? Onde estamos? Ora, minha cara, num teatro, sobre um palco, sim. O que é um palco? Ora, essa é onde se faz peças. E vamos fazer um agora, a sério. Mas que horrível. Que coisa terrível que pensaram pra você. Mas tudo aqui é fingido, pelo menos. A fonte, os bambus, os patinhos. Sim. Você prefere uma fonte fingida do que a de verdade, não é mesmo? E os patinhos? Você queria brincar com eles agarrados? Sim. Minha Rosinha! Minha Rosinha! A mamãe não importa com você por conta daquele canalha de filho! E você? Se escondendo atrás de mamãe? O que tem aí? Mostre! Mostre o que tem aí! Onde o arranjou? Tolo! Em vez de matar-me, oh, belo rapazinho, mataria um dos dois, ou os dois, o pai ou o filho. e ao mesmo tempo... Que ao mesmo tempo não é verdade. Não houve cena alguma entre mim e ela. Faço com que ela mesma diga como foi. É verdade, senhora. Eu tinha entrado no quarto dele. No meu quarto, compreendeu? E então? Sim, no quarto dele. Eu entrei porque eu não aguentava mais. Eu precisava esvaziar-me de toda a angústia que eu sentia. E então o que fez? O que disse? Sua mãe. Você vai fazê-la por sua mãe. Eu não faço nada. Vai fazê-la por sua mãe. Não tem entranha de filho. Nossa! Eu vou obrigá-lo. Deve obedecer. Deve obedecer. Mas que frenesi é esse que lhe deu? Não tem pudor de trazer aqui diante de todos a sua vergonha e a nossa? Eu não me presto. Interpreto assim a vontade daquele que não quis botarmos pra cena. Mas vocês vieram pra cá. Ele, eu não. Mas está aqui também. Ele que quis vir, arrastando-nos a todos, prestando-se até combinar lá com a senhora. Não só o que realmente aconteceu, mas também o que nunca se passou. Mas o que se passou afinal? Nada, precisamente para não fazer uma cena. E Sim, então? foi isso. Nada. Atravessando o jardim. Atravessando o jardim, Mas por que quer saber? É horrível. a menina. Lá na fonte. E ela, você quis.
Ela, a mãe, assim. E então, Acudi. Precipitei-me para tirá-la de lá. Mas parei. Porque atrás daquela árvore houve algo que me gelou. Rapazinho que estava ali. Quieto, com um olhar de louco, tentar uma afogada na fonte. Advogado, eu falei que não era bom. Eu tratei de me aproximar, então. Gente,